Bom, eu quero fazer esse vídeo aqui porque me chamou. Hoje eu tô lendo, para quem não sabe, né, na leitura bíblica, eu tô lendo aqui o livro, tô terminando aqui o livro de 2 Crônicas, né? Deixa eu ver aqui. 2 Crônicas. Aí, porque eu li uma palavra hoje, né, no livro que eu tô lendo normalmente, eu lembrei de um detalhe que o irmão Luiz tem aí, um vídeo no canal chamado Conversa com o Irmão Luiz. A igreja de Atos acabou, alguma coisa assim. E ele falou sobre espíritos enganadores que desceram à terra, né? Isso, se você dá uma olhada no vídeo, ele falou, ele deu uma ideia assim, falou essa frase. Isso ficou na minha memória, então por isso eu tô gravando esse vídeo de hoje a respeito desse assunto. Vou tentar fazer um vídeo um pouco rápido, né? Embora seja um assunto que dá pra gente discorrer aí muito tempo e tem bastante base bíblica para isso, mas eu queria conseguir ser objetivo, né, nesse vídeo, né? Aí eu vou gravar esse vídeo aqui na parte, né, lá de Acabe, Josafá, né, onde o rei estava procurando alguém que profetizasse, e só que ele queria que a pessoa profetizasse aquilo que ele queria ouvir. E geralmente hoje é por isso que eu tô gravando esse vídeo, né? Porque o que acontece é que as pessoas estão procurando por profecias e elas acham que é Deus falando. Então elas vão atrás de inúmeras profecias, elas vão atrás de inúmeras coisas que elas aprenderam a espiritualizar, né? E acreditar de uma forma errada que é Deus falando. E por causa disso pautam suas vidas em um bando de profecias e profetadas que, quando não é coisa da carne, quando não é teatro de homens, é doutrina de demônio. São demônios, são espíritos ministradores do mal, demônios que desceram à terra e estão aí, né, desde há muito tempo, enganando as nações. E com a nação brasileira, infelizmente, não tem sido diferente. Eu vou mostrar aqui, né, nessa palavra, né? Por isso que eu tô gravando esse vídeo, foi uma coisa que me chamou bem a atenção. Eu estava lendo hoje, por isso eu tenho que falar um pouco sobre esse assunto. Muito embora seja um assunto, né, batido para quem já conhece o Evangelho, conhece Deus de verdade, mas é um tema que está acontecendo o tempo inteiro dentro das igrejas, dentro das congregações. As pessoas estão sendo enganadas por espíritos malignos que desceram à terra e estão enganando a milhões de pessoas com profecias, com profetadas e com direcionamentos que estão sendo dados pelo inferno para as pessoas que estão sendo levadas aos montes, ao inferno, tá bom? Então fique aí com um vídeo sobre espíritos enganadores que usam profecias. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Primeiro ponto, né? Trazendo para nossa realidade. Pare de ficar procurando profetas ou profetisas. Pare com isso. A maior profecia é isso aqui, ó.
Palavra de Deus, a maior profecia. Siga a palavra de Deus. Pare de ficar sendo guiado por profetisas ou profetas. Pare de procurar essas pessoas. Procure a Jesus. Busque na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Busque ao Senhor Jesus Cristo, o maior profeta que já existiu e ainda existe. Se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ressurreto entre os mortos. Não há nenhum outro que se equipare a ele. O resto é resto. Muitos hoje estão dizendo ser apóstolos, estão dizendo ser bispos, estão dizendo ser ministros de Deus e são ministros de Satanás. Estão servindo ao diabo e enganando a milhões de pessoas. Parem de correr atrás de profetas. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor? Vamos ver aqui, profeta do Senhor. Profeta do Senhor. Você pode comprovar, né? Não precisa simplesmente dar um Google ou olhar na internet, mas se você visitar qualquer congregação hoje, vai ter lá uma espécie de profeta. Vai ter lá uma espécie de profeta que diz ser do Senhor. E é aí que mora o perigo. Por quê? Ao longo de décadas para cá, se acostumou a procurar essas pessoas para, assim, na cabeça deles, ou na cabeça de quem procura, receber um recado de Deus. Tá? E aqui com esse rei dessa passagem não foi diferente. Só que, assim, ele, como na posição de rei, ele já fez aquilo que as pessoas hoje querem fazer, mas não podem. Nessa passagem você vai ver um pouquinho mais à frente, que ele queria determinar aquilo que ele queria ouvir. Só que ele estava na posição de rei. E hoje não é diferente. As pessoas estão buscando profetas e profetisas, só que eles não querem ouvir aquilo que Deus de fato quer falar. Eles querem ouvir aquilo que o coração deles quer ouvir. E aí que a capetada faz a festa. É aí que Satanás entra e faz uma arruaça no meio daquela que deveria ser a igreja. Tá? Então vamos lá. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? Então eu lembro aqui, inclusive, né? Eu já ouvi gente dizer assim, vamos lá, porque tal pessoa ora por profecia. Eu fico imaginando, meu Deus, o que deve ser isso na cabeça da pessoa? Se fulano ora por profecia, quer dizer, nem a oração da pessoa vale, só vale se ela for profetizar alguma coisa. Eu fico pensando, o que essas pessoas pensam sobre Jesus e a sua palavra? Porque só vale hoje o Evangelho onde está sendo dito algum tipo de profecia para essas pessoas. Então vamos lá na irmã fulana. A irmã fulana é ungida de Deus. Eita, arabacanto, que tu me levas, não é isso? Isso são línguas estranhas, irmãos? Não são, tá? Eu estou repetindo sílabas comuns da minha língua mãe, que é o português, tá? Simples assim. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas muitas das vezes tem sido usado isso como uma técnica de engano
ou por pessoas na carne, ou pelos próprios demônios, imitando e zombando, fazendo as pessoas repetirem como se fossem as línguas do Espírito Santo de Deus, que não tem nada a ver com isso. As línguas do Espírito Santo, que se acostumaram erradamente a dizer que são língua dos anjos, mas na Bíblia, em parte alguma, existe algum texto dizendo esta é a língua dos anjos. Não existe um idioma descrito na Bíblia como idioma dos anjos, tá bom? Eu espero que você seja maduro para entender isso, porque senão você vai continuar no engano. Eu não estou aqui para te enganar, tá? Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. É como se eu dissesse assim, ó, ainda que eu conseguisse dar um salto de 15 metros de altura aqui agora, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu consigo saltar 15 metros, irmãos? Não? Pois é, entendeu agora bem fácil o que são as tais línguas dos anjos que Satanás usa para enganar a milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro? É exatamente isso, tá bom? Não existe o idioma dos anjos, não existe um código secreto dos anjos. Se você pegar todas as passagens, todas as passagens bíblicas, vou repetir, todas as passagens bíblicas em que os anjos se apresentaram às pessoas, existem até textos no Velho Testamento que mostram, que anjos vieram dar recados de Deus, almoçaram ou jantaram ou tomaram um café da tarde com aquela pessoa, com aquelas pessoas com as quais eles teriam que transmitir o recado, e depois foram embora normalmente, encarnados, no formato de ser humano, falaram língua de humano, língua normal. Ninguém chegou para Maria para dizer que ela ia dar a luz ao menino e falaram assim para ela, o anjo que falou com Maria, Maria, eis que te digo, urabacanto, que pipocas carameladas que tu me levas. Foi isso que o anjo disse? Não, jamais houve linguagem assim. O anjo falou claramente. E ainda disse todos os nomes aos quais deveria ser chamado Jesus, Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E aí a gente vê como Satanás, ele é inteligente, ele é sábio, temos que admitir, porque ele pega a palavra e consegue, como diz a própria palavra, e introduzirão encobertamente no meio de vós heresias. Ele pega a palavra e consegue manipular, usando a própria palavra de uma maneira tão perfeita no seu engano, que faz o crente nécio acreditar piamente que é a palavra de Deus. Isso é muito triste, irmão. Isso é lamentável, isso é muito ruim, porque assim como, tem texto que diz, olha, até agora não vos pude falar como espirituais, porque vocês não são espirituais. Vocês são carnais. Vocês são crianças que dependem do leite ainda. E até onde eu sei, vocês já deviam estar comendo alimentos sólidos há muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas se você falar hoje para os irmãos que estão no pentecostalismo, que eles olha, eu vou ser bem sincero, os irmãos não sabem nem o que é Pentecostes, não sabem nem o que é Pentecostes, não estudaram o que é Pentecostes, eles não sabem o que é o pentecostalismo que eles dizem seguir, eles não sabem. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que você se segura aí para você digerir essa informação, tá? Se você não sabe, eu vou
pegar um pouquinho pesado. Se você não sabe, muito do pentecostalismo que você aprendeu e vê hoje vem do hinduísmo, vem de deuses hindus, vem de espíritos enganadores do hinduísmo que influenciaram o Ocidente com suas práticas abomináveis e profanas contra Jesus e a sua palavra. Existia um sincretismo religioso lá atrás que Satanás veio trabalhando no coração do povo cego. E assim como também foi muito deturpado, para quem não sabe, a questão da Rua Azusa, pesquisa na internet o que foi a Rua Azusa, o evento que aconteceu lá, se aquilo lá foram línguas estranhas ou eram línguas de pessoas, se aquele local ali da Rua Azusa era um local onde existiam muitos escravos e pessoas de várias nacionalidades que iam para ali e trabalhavam como empregados em vários locais. Aí você vai começar, a ter as vendas dos seus olhos descortinadas, as escamas arrancadas, tá? Então, vários eventos ao longo da história, Satanás foi usando para ir pontuando essa mentira no coração do povo que se chama pelo meu nome, né? E as pessoas foram se acostumando com o engano. Aí é aquela história como se fosse um dito popular, que a mentira dita muitas vezes, repetindo, muitas vezes com segurança, com firmeza, ela acaba se tornando verdade. Só que não, a mentira permanece mentira. Só que no coração do povo que é cego, a mentira se tornou verdade. E hoje é difícil você, mesmo mostrando a verdade, fazer o povo acreditar do jeito certo. Mas nós estamos aí pela misericórdia de Deus e vamos continuar até quando o Senhor quiser. Tá? Então, aqui, vamos lá. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Eu estou tentando passar desse trecho aqui, mas isso é um assunto que dá pano para manga, porque sabe? Inclusive, tem irmãos que costumam ir a montes. Eu faço um alerta a esses irmãos, tá? Espíritos ministradores do mal têm ido a montes há muitos anos, há décadas, e enganado a muitas pessoas, tá? Enganado a muitas pessoas, muitos irmãos sinceros, mas cegos espiritualmente, sem discernimento. Inclusive, muitos desses espíritos enganadores, eu vou falar uma coisa aqui que para você talvez pareça que eu esteja forçando a barra, mas não estou. Muitos desses espíritos enganadores, eles se materializam nesses montes, disfarçados ou de Espírito Santo, ou disfarçados de anjo de Deus, ou disfarçados do próprio Jesus, para enganar o povo nécio. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Satanás sabe que é pouco tempo dele e tá louco para levar o maior número de pessoas para o lago de fogo, onde ele, seus demônios e todo o inferno vai ser jogado também. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Coisa boa, né? Tem um, hein? Que a gente pode consultar a Deus. Tem um camarada aí que tá bom, tem um cara que dá para consultar a Deus através dele. Porém, eu o odeio. Deixa eu te falar uma coisa.
Porém, eu o odeio. Por que que eu o odeio? Primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa. Quando você é portador da verdade, tá? Não é que você criou a verdade, não. Não confunda as coisas. Não seja uma pessoa ignorante como muitos que gostam, né, de se manter na sua forma pecaminosa de viver. Elas gostam de julgar quem é portador da verdade, dizendo que essas pessoas aqui estão erradas. Então, existe um ódio que o próprio diabo coloca no coração de quem está recebendo a verdade por não terem ou não quererem mudar o seu modo de vida. Então, o diabo desperta naturalmente um ódio no coração de quem está ouvindo a verdade. Então, quando você é portador da verdade, você vai despertar alegria no coração. Não, você vai despertar o ódio, tá? Você vai despertar o ódio. Porém, tem um aqui que podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio. Por que ele odiava esse homem? Porque esse homem nunca profetizava, nunca falava aquilo que ele queria ouvir. As pessoas, como eu falei no início, elas estão acostumadas a ouvir aquilo que elas querem. Se eu vou num culto de... Olha, preste atenção. Discernimento que Deus está me dando agora, tá? Se eu vou num culto de libertação, o que eu quero ouvir naquele culto? Que eu estou sendo liberto. Que Deus está libertando meus parentes, que Deus está libertando. Você entende como é que segue o modus operandi de Satanás para enganar o povo? Se eu vou num culto de prosperidade, o que eu quero ouvir naquele culto? Que meus negócios vão dar errado? Que meu botequinho vai falir? Que a minha quermesse vai fechar? Ou que eu vou virar um empresário de sucesso, que Deus vai prosperar tudo aquilo que eu tocar a mão ou que eu pisar plantas dos meus pés? Então, as pessoas se acostumaram a ouvir aquilo que elas gostam. E Satanás não é burro, eu já falei, ele é sábio. Então ele prepara uma mesa farta de coisas que as pessoas gostam de ouvir. Ele prepara uma mesa farta de coisas que as pessoas gostam de ouvir. Se eu vou num culto da família, o que eu espero ouvir naquele culto da família? Olha que primeiro já começa tudo errado, né? Eu já falei isso algumas vezes e enquanto eu puder eu vou repetir. Existia na época de Jesus, meus irmãos, culto da família? Existia? Eu imagino, sério, eu vou ter que virar isso aqui para mim e vou falar para vocês, olhando para vocês. Eu imagino uma coisa aqui que eu vou ter que mostrar. Imagina na época de Jesus. Estou botando uma xícara aqui para apoiar a folha da Bíblia porque o ventilador tá fazendo ela voar. Imagina na época de Jesus. Uma viúva pobre, sei lá, chega lá. Ela chegou num dia lá e que Jesus estava fazendo um culto. A mente que Deus me dá, né? E aí ela chegou lá, aí Jesus olhou aquela viúva pobrezinha, né? E viu que ela estava precisando mesmo de ajuda e tal.
Mas ela chegou num culto que era o culto de libertação. A sexta-feira forte. Sexta-feira forte. E aí Jesus viu aquela senhorinha entrando na congregação. Sabe? Ele amou desde o primeiro momento em que a viu. Mas aí teve que falar para ela: irmã, puxa vida, eu sei a sua dificuldade. Sua dificuldade não é demônio. A sua dificuldade não é ensinar a família. A sua dificuldade é financeira. Eu conheço você. Mas, olha, do fundo do coração, irmã, eu queria até ajudar a irmã. Olha, se a irmã não tivesse vindo no dia de libertação, a irmã ia sair daqui próspera. Não ia faltar mais arroz na casa da irmã. Não ia faltar arroz mais não. Sabe, o azeite na botija, farinha na panela. Ia fazer tutu com couve. À vontade. Ia fazer pão, broa de milho. Meu Deus, é mais forte. Só que você chegou aqui, irmã, num dia que não é... Nossa, quase que eu consigo te ajudar, irmã. Nossa, que vontade que eu tô de te ajudar. Mas você chegou aqui no dia em que é o culto de libertação, irmã. Nossa, o que eu faço com a irmã? Puxa vida, hein, irmã? Você tá de brincation into me, hein? Como é que você me vem hoje? Queria tanto ajudar a irmã. A irmã vem, eu sei, problema financeiro. Aí chego, com de libertação. Eu não posso falar para os demônios, pera um pouquinho, porque eu tenho que dar um dinheirinho para... Não posso. Ainda mais vou mexer no caixa da... Não tem, irmã, hoje não é dia de mexer no caixa da igreja. O dízimo e a oferta não é para ficar dando para os outros que vêm aqui pedir nada, não. Tem a obra. Como é que eu vou colocar o... Irmã, como é que eu vou colocar o rebaixamento do templo todinho aí? Aqui o telhado, como é que já tá ficando todo desfalcado? Olha aí, olha o telhado. Olha o telhado, como é que é? Tá até brilhando o telhado. Tanto correndo sol. Irmã, como é que eu vou botar o ar-condicionado, irmã? Não tem como. Faz o seguinte, vai. Procura o irmão Paulão ali, o irmão Paulo Paulada. Aquele ali vem no culto de hoje, que é o culto da libertação. No culto da libertação, irmão, eu chamo o irmão Paulo Paulada. Se o demônio não sair, ele vai sair de qualquer maneira. E você já imaginou como? Então, assim, o irmão Paulo Paulada. Procure lá, porque aí o irmão Paulo Paulada, ele também é responsável ali pelo negócio da cesta básica, as coisinhas, só para a irmã não ficar sem nada, porque a prosperidade mesmo não vai dar hoje. Por quê? Porque hoje não é o dia da prosperidade, irmã. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da gente pegar o beijo. Bem, mais sorte da próxima vez, né? A irmã não sabia, né, desse detalhe, que hoje não é esse dia aí, né? A irmã volta triste pra casa, porque a irmã foi no dia errado. Aí tu imagina outro irmão que chega lá com o filho dele, com um demônio que finge. Vou falar de novo, um demônio que finge TDAH, epilepsia, vários transtornos, Tourette, que xinga as pessoas o tempo inteiro. Esse demônio finge muito bem. Aí chega lá, quando entrou no templo, Jesus olhou assim, conheço esse demônio sem vergonha, eu conheço ele. Conheço. Aí o pai chega lá todo esperançoso porque viu Jesus, né?
E o Jesus falou, pronto, é hoje que meu filho... Porque tá escrito, né? Já teve vezes que Jesus falou assim, demônio surdo e mudo sai dele, e o menino, pá. O menino, ó. Na hora o demônio saiu. Pá. Mas esse paizinho... Aí Jesus olhou... Quase que Jesus fala assim, ó, oh, meu Deus do céu. Ai, quase que Jesus fala, não falou não, que ele é o Pai. Eu falei assim, oh meu Pai do céu, oh meu Pai, ai meu Jesus, ai meu Jesus Cristinho, ai meu Pai amado, ai meu Jesus querido, ai meu... Com papai, ô Paizinho, você trouxe ele aqui, eu tô vendo, é demônio. Inclusive que tá fingindo essas doençadas todinha aí que botaram um monte de o abecedário todo, mas eu sei que isso é demônio porque eu conheço, eu vejo além do que vocês podem ver, eu sei, inclusive o demônio fica ali fingindo, bonito ali dentro, hein? Fica fingindo, e uma hora a pessoa fala assim, nossa, uma hora meu filho, ele é uma criança normal, e outra hora ele é um adulto que quer ter relações com mulheres, ele xinga, só que ele só tem 6 anos de idade, e ele quer fumar cigarro, ele... e manda tomar em tudo que é lugar. Aí daqui a pouco ele volta de novo, vira uma criança de novo. Eu sei, paizinho. Poxa, paizinho, eu sei que isso aí é demônio. E é demônio que disfarça bem, porque eu conheço muito bem essa raça desgraçada aí. Só que, poxa, ô paizinho, eu queria te dizer uma coisa. Sabe, pô, eu sou Jesus, né? Mas, poxa, eu fico até meio sem jeito de falar isso contigo, mas vou ter que falar. Você veio no dia errado. Você veio no dia do culto da prosperidade. Não posso misturar de prosperidade com demônio, que não vai ficar muito legal. O pessoal que vem aqui buscar riqueza, se vê eu fazendo e o bicho fizer escândalo, não vai fluir, não vai ficar legal, não vai, sabe? Não bate. Não bate. Então não vai ter como. Não tem como. E outra coisa, eu tô falando aqui contigo em particular, porque você tá vendo lá a galeria da igreja lá, tá cheio de gente, tudo que veio buscar prosperidade, eu vou abençoar eles todinho. Aí você me vem com filho endemoniado aqui, meu Deus. Ô meu pai, o que eu faço? Que não posso. Olha, eu queria muito, paizinho, eu vejo você um cara batalhador, trabalha, vai em tudo que é instituição para ajudar esse seu filho. Eu sei que é demônio, tô vendo ali o demônio, inclusive sei que tem mais de um ali. Um faz uma coisa, o outro se transforma em outra, o outro finge tal coisa. Mas, olha, vamos fazer o seguinte. Pois, já pensou como é que eu vou esquecer que eu sou Jesus? Eu tô esquecendo que dia que é hoje. É que Jesus eu trabalho à noite, então eu fico meio assim. Hoje é... Mas que dia que é hoje? Eu não posso... Eu sei lá, hoje é quarta. Acho que hoje é quarta. Quinta, sexta. Vamos combinar assim, pai? Você traz ele na sexta, porque a sexta é a sexta forte. A sexta forte. Aí, chegando na sexta forte, é faca na caveira, é faca no zoiudo. Aí a gente arranca essa desgraça toda daí. Mas hoje, puxa, meu coração chega até a palpitar, sabe? Você chegou aqui, poxa, a vida não é sexta. Não é sexta. Eu até tomaria um golinho de café se essa xícara estivesse cheia, mas não tá. Você tá igual essa xícara aqui, pai. Você chegou com a xícara pretendendo ser cheia, mas você chegou no dia em que tá vazio aqui de mim pra encher essa xícara. Combinar o seguinte, paizinho. Traz ele na sexta. Na sexta fica melhor. Beleza?
isso aí. Vida que segue. Então, como vocês viram aí, setorizaram a palavra, setorizaram os dias da atuação do Espírito de Deus. E para cada freguês existe um tipo de discurso. Para cada freguês existe um tipo de discurso. Vocês conseguem imaginar um Jesus assim? Que tinha dia para ele atuar com tal coisa? Quando era o dia dele atuar libertando os endemoniados, ele não curava, não? Ele não prosperava, não? Ele não ressuscitava, não? Mas hoje se acostumou a procurar essas pessoas que profetizam. Deram a autonomia que só pertence ao Espírito Santo a espíritos ministradores do mal, a demônios, a enganadores da fé. Por conta disso, o povo está cego, o povo está dormindo espiritualmente. Não buscam a Deus, vivem atrás de alguém, um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Então aí, quando você é o portador da verdade, você vai despertar o ódio. Vai despertar o ódio. Por quê? Porque quando você é o portador da verdade, de verdade, você não vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Simples assim. Você não vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Você vai falar aquilo que Deus manda. Porque ai de mim se eu ficar inventando coisa aqui para dizer para as pessoas que Deus não esteja me direcionando para dizer, eu sei muito bem qual que é a pena. É a mesma pena que é para o diabo. Será a minha. Então eu sei muito bem o peso da verdade. E o peso da verdade é isso aqui, ó. Despertar o ódio nas pessoas, inclusive dos que te rodeiam. Tá? Muitas das vezes você vai despertar o ódio na sua própria casa, na sua própria família. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem para mentir para ninguém. Você vai despertar o ódio, muitas das vezes, da sua família. Como eu já falei em alguns outros vídeos. Ele veio trazer a espada. É um parente contra o outro dentro da casa. Filho contra pai. Mãe contra filho. Sogra contra nora, contra genro, e por aí vai. Mulher contra marido, marido contra mulher, e por aí vai. Por aí vai. Só que é o seguinte, hoje, quando você de fato quer buscar a Deus, você precisa buscar discernimento para você não ser enganado por essas pessoas, por esses demônios que estão ministrando abertamente nas congregações. E se você não buscar discernimento de Deus, você vai ser enganado como todo mundo. E hoje está difícil encontrar um. Eu não vou falar, é um mesmo. Está difícil encontrar um que seja um verdadeiro portador da verdade e que seja um profeta real. Que seja alguém que de fato quer ministrar a palavra de Deus como ela é. Sem enganação, sem enrolação, sem evangelho ilusório, que preenche o coração, mas deixa a alma vazia de Deus. Então esse rei aqui, ele queria
algo que ele quisesse ouvir, que ele gostasse de ouvir. Ele não ia muito com a cara desse camarada, não, porque esse cara não profetizava o que ele gostava. Então ele evitava chamar ele. Aqui, ó. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio. Por quê? Porque ele é um portador da verdade. Obedecia a Deus e não aos caprichos, né, de quem queria ouvir. Porque nunca profetiza de mim o que é bom. Me diz uma coisa: quem quer viver de forma dissoluta e de forma contrária à palavra de Deus, eu sei, porque eu conheço pessoas que eu já evangelizei, tenho número dessas pessoas, mas se for olhar o status dessas pessoas, mesmo tendo conhecido a palavra, tendo ouvido sobre Jesus, o verdadeiro evangelho, querem viver as suas vidas do jeito que eles gostam de viver. Aí quando a coisa aperta, correm para Deus. São hipócritas. São pessoas hipócritas. Correm para Deus. Quando estão mal, correm para Deus. Correm para Deus. Só que essas pessoas, aqui ó, nunca profetiza de mim o que é bom. Essas pessoas que inclusive elas gostam de viver dissolutamente, elas querem ouvir coisas boas a respeito delas. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Elas nunca vão aceitar que você jogue a verdade na cara delas. Porque não é isso que elas querem ouvir. Elas querem ouvir coisas boas. Querem ouvir que elas são boas pessoas e não são. Elas querem ouvir que elas são esforçadas e elas não são. Elas querem ouvir que Deus as ama, mas Deus ama ao pecador que se arrepende, não o pecador reincidente que sabe que está pecando e está na prática da iniquidade. A esse Deus não ama, pode ter certeza. Deus ama ao pecador que se arrepende. Então, como é que você vai falar bem para uma pessoa que ela quer viver do jeito que ela quer viver? Não tem como, a não ser que você seja um mentiroso como ela, ou um falso, uma falsa como essa pessoa. Mas se você for um portador de verdade, doa o que doer, perca você o que perder, fale a verdade. Não fique no meio termo, não fique em cima do muro. Deus não tem prazer em covardes, Deus não tem prazer naquele que recua. Hoje nós vivemos uma epidemia de falsidades. Vivemos uma epidemia de palavras falsas, ditas como se fossem palavras verdadeiras. Como, por exemplo, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Isso nunca esteve, meu Deus do céu, isso nunca esteve escrito na Bíblia. Isso aí é uma frase de Buda, se você não sabia. Vai estudar, pelo amor de Deus. E essas pessoas não querem ouvir a verdade. Então por que você desperta o ódio nas pessoas? Porque você fala a verdade. Welcome to my world. Bem-vindo ao meu mundo. Então aqui o camarada aqui, ó, eu odeio ele. Por quê? Porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Só que presta atenção, aquilo que eles julgam, que você fala, olha só como é que Satanás é desgraçado.
Ele deturpa a mente dessas pessoas e elas dissimuladamente mudam as coisas que você fala. Presta atenção. Você já viveu situações, e eu tenho certeza do que eu estou falando, tá? Em que você falou uma coisa e a pessoa mudou totalmente o que você falou contra você. São pessoas malignas, têm um coração ruim, são dissimuladas. Se não sempre o que é mal. Aqui esse rei está dizendo que as verdades que aquele homem sempre disse para ele são coisas ruins, sempre o que é mal. E na verdade não é. É a verdade. Só que, presta atenção, aos ouvidos desse rei, a verdade se tornou coisa má, coisa ruim. É salgado engolir a verdade. Sal demais queima a garganta. Luz demais queima os olhos. Então ninguém quer ser incomodado por uma luz assim. Ninguém quer ter que engolir uma colher de sal grosso. Ninguém quer engolir. Então se torna ruim para a pessoa. Ela não quer ouvir. Então esse rei aqui, de tão maligno, ele disse que aquilo que aquele camarada profetizava para ele, que era o certo, é verdade, sempre foi coisa ruim. E quantas das vezes nós ainda não participamos ainda de situações assim contra nós, onde você fala a verdade e todo o contexto é revertido contra você. Tudo é modificado e jogado contra você, como se você fosse o vilão da história. E o mensageiro, que foi chamar a Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras, olha, meu Deus do céu. Aí foram lá chamar, né? Chamar o tal homem que só profetizava coisa ruim. Uma vez falaram assim de mim: ó, não conversa muito com aquele cara ali não, que ele é meio esquisito. Aí depois a pessoa que ao passar do tempo viu que era mentira, veio conversar comigo e falou: poxa, se eu soubesse, eu teria conversado com você há mais tempo. Eles é que estavam inventando um monte de história a seu respeito. Você é legal pra caramba. E aí, irmãos? Existe um mundo que manipula contra nós e nós temos que saber andar, né, nesse mundo. Por isso a Bíblia diz assim, ó: ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Tá? Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, mas você também tem que ser prudente como uma serpente. Dito isso, foi lá o camarada chamar. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz, ou seja, todos são unânimes, tá? Lá, tá, ó, deixa eu falar uma coisa. Você vai lá, mas tá todo mundo falando só coisa boa dessa pessoa. Não vai me estragar, pelo amor de Deus. Não vai chegar lá e falar a verdade que você está acostumado. Eu sei que você serve a Deus, eu sei que Deus fala através de você, eu sei de tudo, mas faz o seguinte, dá uma relevada hoje, segura um pouquinho a onda, não, sabe, não abre tanta boca não, porque não cabe muito bem isso aqui. Não cabe. Outro dia eu vi um testemunho maravilhoso de alguém que foi usado por Deus, né, para converter, para chegar a ser o condutor de uma pessoa, né, que era mãe de santo, até o Senhor Jesus Cristo, e aquilo fez um movimento danado no hospital onde essa pessoa trabalha, até a ponto da direção vir contra ele, e toda uma situação ser armada contra essa pessoa, mas Deus o livrou, né? E aí, no final das contas, a pessoa que era mãe de santo, dona de vários centros, se entregou ao Senhor Jesus, foi contra os próprios familiares,
defendeu o irmão, né, que falou de Jesus lá. Mas aí no final das contas a direção do hospital falou com essa pessoa assim, ó, tá, mas olha, né, até ora, mas pelas pessoas, mas pega leve, né? Vai devagar. Vai devagar, não, sabe, não faz tão bem feito isso aí não, porque dá problema para nós aqui a verdade que você fala. Esse Jesus aí que você prega, ele é diferente dos outros, sabe? Ele é diferente dos outros. Ele causa um impacto grande aí onde você chega, então não fala tanto assim desse Jesus aí não, porque pode dar um transtorno aqui para nós aqui. Beleza? Combinado? E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. E agora? E falo que é bom. E agora? Você, à custa de perder o seu emprego, manteria o que Deus mandou você fazer? Ou você, por medo de não ter o salário no mês que vem, você abriria a mão do seu chamado e não daria um pio segundo o que Deus mandou você falar? Pensa aí na sua resposta. É o Senhor perguntando a você. Talvez isso aconteça nos próximos dias. Talvez isso seja um alerta direto para alguém. Talvez. Então o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. E fala o que é bom. Fala o seguinte: sei aí de, né, seu chamado todo aí, pô, bacana. Você é uma pessoa muito bacana aí, pô, a gente considera. Mas pega, fala só coisa boa. Dá uma aliviada dessa vez aí. Dá uma aliviada. Eu lembro de um testemunho, né? Deixa eu ver se eu lembro do irmão que é... O nome do irmão, que é um nome meio complicado, o nome é americano. Hotfield, não. Não era o David Wilkerson, não. Puxa vida, eu esqueci o nome do irmão. Vou pesquisar depois e talvez eu coloque na descrição desse vídeo aqui o nome desse irmão. Não, David Wilkerson, já falei. E Senhor, qual é o nome daquele irmão? Inclusive as pregações dele são pregações que não existem mais. Não, tem até um chamado para angústia. Pesquisa aí, um chamado para angústia. Eu me lembrei agora do nome de um dos vídeos dele, um chamado para angústia. Aí você vai ver o nome desse irmão que eu tô falando aí. E ele dizendo, né, que uma vez ele falou assim: uma vez eu fui ao Senhor e eles poxa vida, Senhor, eu só tenho mensagens duras. Eu só tenho mensagens duras, Senhor. O Senhor não poderia me dar uma mensagem alegre? E Deus falou: não. E ele continuou triste, né? Porque ele queria uma mensagem alegre. Ele queria uma coisa, sabe, para animar o pessoal que estava acostumado sempre a ouvir as marretadas dele. Mas não eram marretadas dele. São as marteladas do carpinteiro Jesus, querendo consertar ainda antes que o fogo venha para queimar a palha e a madeira torta que não quis se endireitar. Assim diz o Senhor. E esse homem falou ao Senhor, né?
O senhor não pode me dar uma palavra alegre? E Deus prontamente respondeu: não. Isso tudo casa com essa palavra aqui. Olha, tá todo mundo lá falando coisas boas. Todo mundo fala coisa boa pro rei. Não vai me estragar agora. Poxa, fala assim, ó, também a tua palavra tem que ser como a de um deles. A tua palavra tem que ser como a de um deles. Fala o que é bom, poxa, ajuda a gente aí. Depois a gente reparte lá, dá sabe? Uma oferta generosa a você aí, pô. Abençoar sua casa, sua família. Sei que você veio de longe para pregar aqui, pô. Você não vai, né, contrariar o pessoal. Fala o que é bom. Porém, Micaías, eu acho que o nome dele devia ser Micaías Ribeiro do Carmo. Porque o cara era bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Acabou. Acabou, querido. Acabou. Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Então, irmãos, você que está vendo esse vídeo até agora, sobre espíritos enganadores, espíritos ministradores da maldade, do engano nas igrejas, não arreda o pé, não pare de proclamar o verdadeiro evangelho, não abra mão, não faça concessões, não dê o jeitinho brasileiro, não faça isso, pois Deus vai cobrar a mim e a você se nós abrirmos exceção para alguém. Não interessa se são os da sua casa, fale a verdade, o Senhor vai cobrar de você. Não interessa se vão ameaçar você de perder o emprego, se vão dizer que vão reduzir o seu salário, vão te jogar na seção que limpa banheiro da loja. Fale a verdade. Fale a verdade. Não abra mão do chamado que Deus escolheu para você. É um legado. Legado é uma ordem. Legado é uma missão. Não é uma opção. Não é uma opção. É uma ordem de Deus. Eu tenho um irmão, né, muito querido, que ele diz assim: não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu a nós. E Ele está certo. O Senhor nos escolhe. Mas o que fazer quando o Senhor nos escolhe? E nós não escolhemos ao Senhor. E nós não escolhemos obedecer. Nós não escolhemos. Qual que seria a pena para alguém que Deus deu a honra, porque é uma honra servir ao Rei Jesus, é uma honra que Deus deu a honra de servir ao Rei dos Reis, e essa pessoa larga e não quer, solta a mão do arado, desiste, desanima, joga a toalha, faz o que for e não cumpre o seu legado. O que essa pessoa merece? Qual que seria uma punição plausível para que essa pessoa receba em vida ainda? Que a eternidade a gente já sabe qual que é o resultado, né? Diz o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade?
Um dizia dessa maneira e outro de outra. Preste atenção, por favor. O título desse vídeo é Espíritos Enganadores nas Congregações Profetizando. Espíritos enganadores nas congregações profetizando. Eu já estou praticamente acabando esse vídeo. Se eu escrever um título diferente é porque eu esqueci um pouquinho, tá? Mas é Espíritos enganadores nas congregações profetizando. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito. Note aqui que é um espírito com letra minúscula. Tá? Aqui, ó. Saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. Era um homem? Não, era um espírito, tá? Que não é o Espírito Santo também. E nem era um espírito de um homem, tá bom? Você precisa entender isso. Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Eu estou inventando essa palavra aqui? Eu que inventei, eu que escrevi esse texto aqui, eu que coloquei essa parte da Bíblia escrita aqui. Por que essa parte não é lida nas igrejas? Ah, é porque eu gosto de falar mal das igrejas, né? Eu gosto de falar mal dos irmãos, da igreja do Senhor, não é isso? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa sair do engano. Você precisa sair do engano. Deus não tem culpa de você não ler. Até porque a própria palavra de Deus diz: errais. Se você já não conhece, já está errado. Já começa errado, já está errado. Já começa errado antes de começar. Porque se você não conhece, o que você vai argumentar? Vai combater o quê? Vai reivindicar o quê se você não conhece? A Bíblia diz: nada podemos contra a verdade senão pela própria verdade. Mas você vai fazer o que se você nem a verdade conhece? O que vai fazer? Vai ficar chupando o dedo e deixando Satanás trabalhar, né? É isso que você vai fazer. E disse: eu sairei. Quem falou isso? Quem falou isso aqui? Quem falou assim? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Quem falou isso? O próprio espírito enganador. O próprio espírito enganador. Um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Haja vista que ali estavam os profetas do rei, né? Os profetas do rei. E esse espírito se prontificou a colocar uma profecia de engano ali. Para quê? Para sabotar. Para direcionar para o lado errado, para fazer o rei cair, porque era propósito de Deus que aquele rei caísse numa emboscada. Você entendeu quando a palavra diz que ele levanta e ele abate? Os reis, os governantes, né? Haja vista que nós estamos aí numa guerra terrível no Rio de Janeiro, né?
Isso é pão e circo, tá? Cuidado para você não ser enganado pelas mídias, por tudo que está acontecendo. Isso é pão e circo. Eu vou te afirmar que os reis, os líderes, os políticos, os governantes que não são colocados lá por Deus, preste atenção, para você entender o contexto da palavra. Eles estão lá por causa da permissão de Deus. Existe a palavra que diz assim: quando o ímpio geme, quando o ímpio governa, o povo geme. É o que está acontecendo agora no Brasil. Quando o ímpio governa, o povo geme. Por que o ímpio está governando? Cadê o Brasil convertido? Cadê o Brasil entregue aos pés do Senhor? Aonde está? Onde está o povo que se chama pelo meu nome? Qual o trabalho que esse povo está fazendo para que o Brasil se converta de verdade? Ou esse povo está cada vez mais com espíritos enganadores dentro de seus templos, propagando um falso evangelho e fazendo com que cada vez mais o Brasil caia em desgraça? Então eu te afirmo, segundo essa palavra, que isso também é culpa da própria igreja. Ah, mas nós não... Sim, é culpa da própria igreja também. Se não está fazendo o trabalho que deveria fazer, é culpa da própria igreja, que não tem poder de Jesus, nem tem Jesus de verdade lá dentro. Se tivesse, não estaria desse jeito. Não estaria desse jeito. E disse: eu sairei. Quem falou isso? Um espírito que se apresentou diante do Senhor. Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele disse: o Senhor, tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Saí e faze-o assim. Deus permitiu um espírito de engano ir até os profetas, fazerem eles profetizarem o engano, para que aquele rei caísse do engano. Agora, pois, eis que o Senhor pôs, presta atenção, o Senhor pôs. Você entende o que está acontecendo no Rio de Janeiro? O Senhor pôs. O porquê eu já falei, né? Um espírito de mentira na boca destes teus profetas. Preciso explicar mais isso? Agora você entende o que está acontecendo no contexto geral? No Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo? Falo do Rio de Janeiro e do Brasil porque eu sou morador do Brasil, né? E do Rio de Janeiro. Conheço muito bem o que eu estou falando. Espiritualmente, fisicamente, geopoliticamente. E é uma tristeza ter que dizer tal coisa, mas eu não posso fugir do meu legado. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas. E o Senhor falou o mal a teu respeito. O Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Queaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo. Ou seja, preste atenção, o profeta tomou um soco na boca. É isso que aconteceu. Muitas das vezes você vai estar apanhando e vai estar achando: poxa, então não vale a pena servir a Deus. Não vale não, estou só tomando na cabeça, estou tomando na cara e não vale não, porque tá errado isso aqui, não vou ficar sofrendo assim não. Aí é que tá. O teu sofrimento, o meu sofrimento, e eu tenho aprendido isso, tá? É para reproduzir a justiça de Deus sobre aqueles que são sentenciados por Ele.
É para todo mundo isso? Não. É só para quem quer cumprir o chamado. Mas tem que levar a sério. Então Zedequias, filho de Queaná, chegando, se feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha a blasfêmia que esse camarada falou aqui. Ele falou assim, vou tentar traduzir do jeito mais fácil assim. Quem você pensa que é? Que o Espírito de Deus não falou isso diretamente comigo ou não falou através de mim para usar a sua boca? Quem você pensa que é para dizer que porta o Espírito de Deus e fala com essa entonação de voz aí, dizendo que é o Espírito de Deus e eu não sou o cara usado por ele para falar? Você está dizendo que é o Espírito de Deus falando através de você, mas você é mentiroso. Pá! Toma um soco na boca. E foi exatamente isso. Então Zedequias, filho de Queaná, chegando, se feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Eu sou a pessoa de honra aqui no ambiente. Você acha que o Espírito de Deus vai falar com você? Ele vai falar primeiro comigo. Eu já ouvi coisa assim em reunião pastoral. Se você quiser pregar aqui primeiro, você tem que pregar primeiro pra gente. E é desse jeito que funciona, irmão. Senão você toma um soco na boca e está arriscado de ser literal, igual foi com esse profeta aqui. E disse Micaías: eis que naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei, e disse Micaías: eis que o verás. Quem? O Espírito de Deus. Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Ou seja, quem afronta você, quem quer te humilhar, quem quer bater em você, te prejudicar por causa do Espírito de Deus falando através de você e por causa de você ter que cumprir aquilo que Deus mandou você fazer, não se preocupe, o próprio Deus vai ser o perseguidor dessas pessoas, tá? É isso que quer dizer isso aqui, ó. E disse Micaías: eis que o verás. Aí ele diz aqui no versículo anterior: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Aí ele respondeu, e disse Micaías: eis que o verás. Você vai ver naquele dia, quando você andar de câmara em câmara para te esconder. Você entende? A certeza de um homem de Deus de verdade é isso aqui. Ele pode apanhar, pode ser ameaçado, até sob o risco de perder a sua própria vida. Ele não retrocede. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Deixa eu só mostrar aqui a consequência, né? A consequência. Já vou terminar o vídeo. E direis assim, diz o rei: colocar esse homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Como quem diz, ó, prende esse miserável aí que eu vou ali na batalha e já volto. E vou voltar tranquilo, tá? Dando risada da cara dele porque ele profetizou besteira. Ele falou bobagem. Olha, e quantas vezes eu já ouvi coisas desse tipo: ó, você tá falando besteira. Não fala isso não, porque, né?
Não pode se falar tal coisa contra tal pessoa, não. E quantas vezes já aconteceu de ver situações acontecerem e depois também nem ninguém fala nada por medo, por vergonha de admitirem que aquilo que eu falei realmente era de Deus. Então o rei disse: olha, prende esse desgramado aí que eu vou voltar. E vou voltar dando risada, tá? Vou voltar em paz. Homem de Deus, ó, aqui ó. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Se você voltar em paz, seu lazarento, eu rasgo minhas cuecas aqui agora, eu paro de dizer que eu sou um homem de Deus. Você não volta em paz sob essa palavra, sob o meu Deus que vive e reina. Ele é rei, você não. Você é só um homem. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste, olha aí, tentou ser malandro, mas estava com medinho também, porque ele sabia que o que o homem de Deus disse era verdade, né? Então ele tentou ali fazer uma maracutaia, mas não adianta. Olha, presta atenção, não adianta se esconder de Deus. Quando Deus for te perseguir, não adianta se esconder de Deus. Eu já te avisei isso, tá? Aqui, ó. Disfarçando-se, pois o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Eu só quero aquele candango ali. E você acha que isso aqui tudo também foi armação de quem? Deus, tá? O próprio Deus. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Eles olham: ia lá, tá com a roupa do rei, pega, matem ele. Foi todo mundo lá. Aí daqui a pouco, e o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Ele clamou ao Senhor, e Deus desviou. Josafá, tá? Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Ou seja, não, a gente se enganou, não é ele não. Vamos meter o pau no outro, vamos correr atrás dele, vamos lá. Larga esse aí, não é ele não. Então um homem armou, preste atenção, olha só que coisa, quando Deus quer não adianta, tá? Então um homem armou o arco e atirou a esmo. Ele atirou o arco, atirou a flecha para o alto. De qualquer maneira, atirou a esmo. É isso que quer dizer. Atirou de qualquer maneira para o alto. Tá? Atirou a esmo. E feriu quem? Atirou a esmo e feriu o rei de Israel. Quem foi que você acha que direcionou aquela flecha? E você vai ver onde é que essa flecha acertou, tá? E feriu o rei de Israel. O cara disparou a esmo e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Tinha uma fenda na armadura entre a juntura e a couraça, e acertou bem ali. Então disse ao carreteiro: dá a volta e tira-me do exército. Deu ruim, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol.
título do vídeo: Espíritos enganadores profetizando dentro das congregações. Cuidado. Como nós podemos aqui ver o destino de quem dá ouvidos a espíritos enganadores que profetizam é a morte, mesmo que tente se disfarçar, mesmo que tente se esconder. Se derem ouvidos a esses espíritos que estão profetizando e estão enganando e vão continuar enganando, o resultado vai ser a morte. É o esfriamento, o afastamento completo de Deus. E como eu tenho falado, o Jesus da Bíblia está longe desses lugares faz tempo. Os profetas reais, eles têm socado suas bocas, têm dito que são mentirosos, que são falsos profetas, são loucos, não dê ouvidos para eles, são desigrejados. Nem congrega em lugar nenhum. Como é que você vai dar ouvido para um cara desse? Como é que você vai dar ouvido para uma mulher dessa que prega, que fala a verdade? Mulher não pode pregar, mulher não pode falar a verdade. Espíritos enganadores profetizando dentro das congregações. Cuidado. Deus abençoe a todos. Se você achou que essa palavra pode abrir os olhos de alguém, compartilhe e você vai estar me ajudando a espalhar o Evangelho do Reino para que Cristo volte logo. A paz a todos. Vamos lá. Procurando mais uma palavra para gravar mais um videozinho falando mal das igrejas. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz milagre.